chamam o gabinete paralelo de Alexandre de Moraes de gabinete do ódio. Tanto uma expressão como outra indica uma prática esdrúxula não compatível com a democracia. Afinal, a função de magistrado destina-se à solução de controvérsias, aplicação da lei e dos princípios constitucionais, trabalhar pela paz social e entregar decisões com equanimidade. Em suma, atuar como sujeito processual equidistante das partes. Logo, não lhe cabe, dentro do sistema acusatório vigente no país, assumir o papel de delegado ou acusador, sob pena de viciar o ato judicial com a perda da neutralidade e a abertura à função persecutória. Pois bem, ao avesso do que propaga a separação dos poderes, tornou-se comum desde o inquérito 4781, o chamado inquérito das fake news, o Tribunal Superior se transformar num lugar de caça a inimigos ideológicos que incomodavam o projeto de poder do consórcio PT-STF. Assim ficou comum o trabalho de juízes auxiliares, como no TSE, no intuito de conseguir elementos que viabilizassem a censura, bloqueio de contas em redes sociais e buscas e apreensões, exercendo de modo oficioso e contrário à legalidade uma atividade subterrânea contrária ao que todo juiz jurou zelar, ou seja, respeito à Constituição. Com base nessa atividade, apareceu a Vaza Toga, qualificada como um escândalo que pôs o judiciário em descrédito, com as consequências que todos veem hoje de ter um ministro enquadrado na Lei Magnitsky, junto a opressores dos direitos humanos de toda espécie. A Vaza Toga teve início com o vazamento de mensagens e áudios de WhatsApp em 2024 pela Folha de São Paulo, quando o jornalista americano Glenn Greenwald revelou o uso informal do TSE para investigar aliados do ex-presidente Bolsonaro, algo com um braço oficioso para produzir relatórios tendenciosos e fora do rito legal, mas próprio da instrumentalização das instituições com o intuito de servir à autoridade plantão. Mais tarde, mostraram-se supostos arquivos sobre a atuação de uma força-tarefa também no entorno de Moraes, destinada a vasculhar publicações na internet à cata de desafetos ideológicos, sobre os quais deveria recair o rigor punitivo da justiça, em especial os participantes do badernaço do 8 de janeiro. Algo ainda nebuloso e estranho na sua origem. O que espanta ao ler as mensagens trocadas entre os integrantes do gabinete do ministro é o desprezo, a ironia, o deboche, o escárnio e a frieza com que os alvos eram tratados. Por exemplo, tais colaboradores, em deselegância de linguagem, em certo momento voltaram suas baterias contra a deputada Carla Zambelli, hoje refugiada na Itália. E aí, o juiz auxiliar Marco Antônio Vargas, ao ser confrontado com um vídeo da parlamentar, saiu-se com esta: esse post é bom para ferrar esta mulher. O fuzilamento moral de opositores ao sistema alimentou a consciência raivosa do macote de servidores lambaios, cuja rotina era caçar formas, inclusive usando a criatividade, para calar vozes sem direito à ampla defesa, com base apenas na discordância, ainda que tênue, da pregação lulopetista. Isso explica a informação da Revista Oeste de que, logo depois de confirmada a vitória nas eleições do candidato Lula, o gabinete secreto de Moraes comemorou o feito, dizendo que as cabeças da extrema-direita permaneciam em silêncio, saudando por fim a democracia e a vitória contra a desinformação. O que temos então como referencial do passado recente é a prática de fichamento ideológico, criminalização sem base, mordaça de opositores, atitudes arbitrárias, confissão forçada de crimes, penas desproporcionais aplicadas e tudo mais que já foi extensivamente propalado acerca do que chamam ditadura da toga ou ditadura do judiciário. E haverá muito ainda a ser desvendado sobre o núcleo duro do TSE, que dizem
ter operado como polícia política para pressionar e aterrorizar cidadãos comuns, idosos, donos de casa, numa missão de transformar a justiça em instância opressora. O revelamento do que verdadeiramente ocorreu nos bastidores do pleito de 2022, na verdade, está apenas começando. Este foi o Soletrando Direito. Curte, comente, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Faça o seu comentário aqui embaixo sobre o gabinete paralelo ou o gabinete secreto do ministro Alexandre de Moraes. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. Tchau.